Boa tarde, pessoal do segundo ano. Eu vou fazer essa videoaula, né, para vocês, na correção das atividades da primeira semana, né, das atividades do PET, beleza? E aí, a maioria de vocês já foram meus alunos, né, sabe que sempre quando eu faço uma correção de atividade, é meio que uma aula que eu dou, né, porque eu acho que na correção de atividade a gente revê conteúdo, tira dúvida, né? Então eu acho ela de suma importância. Então eu vou fazer essa videoaula, passando essa correção. A gente encerra essa primeira semana e a partir de amanhã, mais ou menos, amanhã eu já devo estar postando algumas coisas aqui sobre a segunda semana, ok? Então vamos começar aí a correção das atividades. Atividade 1, ela pede para analisar a tabela. Analisa a tabela. Taxa de crescimento da população urbana entre 1950 e 1960 nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, né? Aí tá lá, grupo de países, a taxa de porcentagem, desenvolvidos 31% da população urbana, né, nesses anos, e subdesenvolvidos 59,3% da população urbana, ok? Isso é taxa de crescimento, viu, gente? Lembrando, isso não é a população total, é quanto cresceu a população urbana nesses anos, de 1950 e 1960, ok? Então vamos lá. O que a tabela representa sobre a urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos entre 1950 e 1960? Explique. Bom, a tabela mostra que entre esses dois anos aí, 50 e 60, os países subdesenvolvidos tiveram um crescimento maior da sua população urbana, né? 59,3% e os desenvolvidos 31%, ou seja, quase o dobro. Por quê, gente? Sendo que os países desenvolvidos têm uma taxa de urbanização sempre maior do que os dos subdesenvolvidos. O que acontece? Os países desenvolvidos, eles já haviam tido um processo de urbanização muito antes desses anos aí que a gente está falando, e muito antes dos países subdesenvolvidos. Então a taxa de crescimento da população urbana nos países desenvolvidos aconteceu bem antes, né? Então aí está acontecendo o crescimento da taxa de urbanização dos países subdesenvolvidos, né? Então, porque os países subdesenvolvidos, eles tiveram essa urbanização tardia. Brasil é um exemplo disso, né? Então, se a gente pega aí um exemplo, o Brasil em 1950 e 1960, com certeza teve uma taxa de crescimento na sua população urbana muito maior que a Inglaterra, né? Só que se a gente for pegar anterior a esses anos, a Inglaterra já havia tido essa taxa de urbanização, ou seja, ela já tinha sido urbanizado, né? Esses anos aí representa mais a urbanização dos países subdesenvolvidos, ok? B. Quais fatores levaram a população a migrar para as grandes cidades em países subdesenvolvidos? Bom, a industrialização explica muito, viu, gente? Aí com a industrialização, né, o desenvolvimento econômico desses países subdesenvolvidos, acontece a mecanização do campo, né? Acontece a diminuição de emprego, de oferta de emprego no campo, nas zonas rurais, né? Os pequenos proprietários de terra não conseguem se adequar a essa nova realidade, né? Então, o campo ele se torna um repulsor de pessoas, ou seja, ele se torna um local que as pessoas vão sair dele, né? O chamado êxodo rural, porque não tem emprego, né? Não tem emprego em grande escala, né? Tem emprego, mas em menor escala.
graças a essa mecanização, a máquina tomando conta do serviço braçal. Então, essa modernização no campo, que vem junto com a industrialização, ela faz com que as pessoas saiam do campo. Em contrapartida, nas cidades, a oferta de emprego era grande, né? Porque as indústrias estavam crescendo e abrindo cada vez mais indústrias, e aí as pessoas tinham oferta de emprego. Então, por isso que as pessoas iam para essas áreas urbanas. Praticamente, essa migração ocorre por causa da oferta de emprego, que fica pequena na zona rural, no campo, e ela aumenta drasticamente nas áreas urbanas, ok? Por causa do processo, principalmente, de industrialização. Vamos lá, então. Atividade 2. É comum encontrar nas referências sobre a urbanização no século XX menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para se entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, aí a gente vai responder. Só falar um pouco sobre esse fenômeno de metropolização, né? Uma metrópole é uma cidade que cresce drasticamente, sua população e seus serviços, né? Ela cresce ao ponto de oferecer vários serviços e uma influência muito grande às demais cidades que estão em torno dela, que é a chamada região metropolitana, né? Então, para ser uma metrópole, não basta ter uma população grande, não. Ela tem que exercer essa influência dentro da região que está ao entorno dela, né? Então, vamos lá. Cite 3 metrópoles no Brasil. A gente pode citar aí São Paulo, que já é uma megalópole, né, que passou de metrópole. A gente pode citar Belo Horizonte, né? E a gente pode citar o Rio de Janeiro. Vocês podem, tem outros, sim, vocês poderiam ter citado outras, né, metrópoles, ok? Aí, essas 3 aí a gente pode colocar como que talvez as principais. B. Descreva as principais características dessas metrópoles, considerando características populacionais e os serviços prestados. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Quais características, levando em conta a população? População grande, né? Uma população que cresceu ao longo do tempo drasticamente. Então, é uma população enorme. Serviços prestados. Os serviços prestados vão ser variados, muitos. Inclusive, elas vão exercer essa influência sobre as demais cidades que estão em torno dela, né, da metrópole, justamente por causa desses serviços prestados, que são muitos, né? Então, esses serviços prestados são muitos, tem muitas ofertas de emprego, produtos e tudo mais, né? Seja de variados tipos, né? Produtos de variados tipos, empregos de variados tipos, e justamente por isso ela exerce essa liderança, vamos dizer assim, sobre as demais cidades que estão em torno dela, né? Os moradores, as pessoas que moram nas demais cidades, principalmente da região metropolitana, vão procurar a metrópole graças a esses serviços prestados, porque tem oferta de emprego e produtos de variadas maneiras, ok? Aí vamos lá para continuando, né? Observe o mapa mundi da urbanização em 2020 para responder as atividades 3 e 4. Inclusive, um mapa bem ruim que eles colocaram aqui para vocês, né? Não tá dando para enxergar direito. A legenda, eu pelo menos não estou enxergando quase que nada da legenda, mas a gente vai respondendo aí, ok? Primeiro, atividade 3. Os círculos vermelhos representam megacidades. Cite 2 megacidades para cada continente. Gente, essa era uma atividade que, se a gente tivesse em sala de aula, no livro, eu não ia pedir para vocês fazerem, né? Por quê? Qual a necessidade de você estar citando megacidade de cada continente? Nenhuma. O que eu quero que vocês aprendam? O conceito de megacidade, ok? Eu vou até falar uma megacidade de cada um desses continentes aí, mas o mais importante é saber o conceito do que é megacidade. Uma megacidade, ela é uma cidade, óbvio, né, grande, que tem uma população relativamente também alta,
e que vai exercer também uma influência sobre as cidades ao entorno, né? E elas, mas só que aí vocês vão me perguntar, mas então ela não é metrópole? Ela não chega a ser uma metrópole porque ela não exerce esse papel tão grande quanto, ok? Então vamos lá, eu não vou citar duas, vou citar uma só, porque para falar a verdade, eu nem acho que é tão importante isso, citar essas cidades aí, essas mega cidades de cada continente, mas vamos lá, a gente cita uma de cada continente. E essas mega cidades, pessoal, ela tem características bem parecidas com as metrópoles, porém elas têm a diferença de ter uma relativa influência no mundo, um conhecimento assim maior dentro do mundo, né? Por exemplo, dentro dessas megacidades, geralmente que vão estar a bolsa de valor do país, ou a principal bolsa de valor do país vai se encontrar dentro dessa mega cidade. Então vamos lá, uma para cada continente. América, São Paulo, né? Que inclusive é considerado uma megalópole, é algo maior ainda, mais astronômico do que uma metrópole. Na África, Cidade do Cabo, na África do Sul, né? Na Ásia, Tóquio. Oceania, Sydney. Europa, Londres. A Europa vai ter várias, né, gente? Mas aí eu citei uma de cada aí. Eu acho que citar nem é o importante, né? No exercício, eu acho que o mais importante é saber o conceito do que é, ok? 4. Como é classificada a maioria das cidades brasileiras? Explique. E aí, gente, o que vocês acham? A maioria das cidades brasileiras, elas são classificadas. A maioria das cidades brasileiras são classificadas como cidades médias. São grandes centros urbanos com vários serviços, né, a serem prestados, uma população relativamente alta, né, não chegando ao ponto de uma metrópole, ok? 5. Escolha uma das metrópoles brasileiras e crie uma lista com 10 palavras ou expressões que caracterizam bem a metrópole. Eu não vou falar as 10, vocês poderiam pôr, são várias, né? Mas vocês poderiam colocar populoso, serviços prestados, oferta de emprego. Geralmente as metrópoles, por terem crescido sem um planejamento, né, e crescido muito rápido, vão ter vários problemas urbanos. Então são várias palavras aí, cada um podia pôr o que quisesse, né, estando dentro desse contexto aí de metrópole, ok? B. Agora enumere essas palavras ou expressões em ordem de importância ou por algum critério: população, atividades, entretenimento. Nesse caso aqui, dessas três aí que eles colocam para mim, no caso de metrópoles, eu colocaria atividades em primeiro lugar, porque vão ser essas atividades que vão fazer daquela cidade uma metrópole, vão fazer com que aquela cidade exerça influência sobre as demais cidades, né? E principalmente as cidades da região metropolitana. Segundo, a população, né? E em terceiro, entretenimento. C. Ao terminar, utilize sua criatividade e produza um texto ou uma história em quadrinhos sobre a metrópole, destacando suas potencialidades e seus desafios. Não se esqueça de dar um título bem bacana ao texto ou história em quadrinhos. Aí cada um podia fazer o seu. E aí mostrar, né, essa questão da influência da metrópole, do tamanho, dos problemas e tudo mais, ok? Vocês podem ter feito isso aí desta forma, beleza? Cada um pode ter feito a sua usando a criatividade que vocês têm, ok? Então, pessoal, a gente terminou aí a correção das atividades da primeira semana aí, né, do PET, do segundo ano. E agora a gente já vai partir para a segunda semana, né? A partir de manhã, provavelmente, eu já vou estar tentando mandar materiais para vocês aqui. A gente já começar a fazer a segunda semana. Eu vou falar o que eu, para quando que eu quero essas atividades da segunda semana, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para tirar aí, né, as dúvidas aí pelo WhatsApp, beleza? Tchau para vocês e até a próxima videoaula aí.